Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nordeste News desta quarta-feira começando e vamos juntos conferir as principais notícias aqui da região Nordeste. Veja agora os destaques da edição de hoje. Jogador do Asa dá socos e pontapés em suspeito de tentar assaltar mulher em Arapiraca. Mulher é morta a tiros e marido suspeito do crime se mata em seguida na Paraíba. E mais, condenado por estupro contra enteada de 8 anos, é preso em Aracaju. E estudante é preso com 30 tabletes de cocaína no Piauí, é condenado a 5 anos de prisão por tráfico de drogas. O Nordeste News está no ar. Começamos este bloco falando sobre o suspeito de um assalto que foi identificado como Nathaniel Florentino dos Santos, de 22 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante por roubo, mas após passar por audiência de custódia na terça-feira, a prisão foi convertida em preventiva. O suspeito do assalto foi identificado como Nathaniel Florentino dos Santos, de 22 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante por roubo, mas após passar por audiência de custódia nesta terça-feira, a prisão foi convertida em preventiva. O Asa confirmou que o homem que aparece de camisa azul escura é o Samuel. O clube disse que, por se tratar de uma situação fora do ambiente de trabalho, o jogador não será punido, mas que foi orientado a evitar esse tipo de conduta. O advogado César Filho, que faz a defesa do atleta, explicou que o caso aconteceu na última segunda-feira, após Samuel deixar o veículo em uma oficina mecânica perto do local onde o vídeo foi gravado. O jogador do Asa não foi denunciado e não está respondendo a nenhum processo criminal, segundo o advogado. E uma mulher foi morta a tiros na manhã da terça-feira na zona rural de Itapororoca, na Paraíba. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, marido dela, se matou em seguida. A mulher foi identificada como Fernanda Patrícia. Ela foi assassinada com 4 disparos no peito e na cabeça. O marido, Rubenilson Santos da Silva, foi encontrado morto na cena do crime com um tiro no ouvido. De acordo com o delegado Cívio Rabelo, o feminicídio ocorreu no interior da casa onde viviam. Não há registro de nenhuma denúncia de violência contra a mulher nas delegacias da região contra o suspeito. Segundo ele, os próximos passos são as oitivas de testemunhas, como vizinhos e familiares, e a conclusão do resultado da perícia no local. E um homem foragido da justiça há cerca de 7 anos pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Aracaju nesta terça-feira. Confira os detalhes. Segundo a polícia, o homem era padrasto da vítima, que na época tinha apenas 5 anos e se aproveitou da relação de confiança para praticar o abuso sexual. O crime ocorreu em 2008 no Tocantins. Ainda de acordo com a polícia, ele já foi condenado e recebeu pena de 9 anos de prisão em regime fechado. A ação foi realizada por equipes do Centro de Operações Policiais Especiais e da Delegacia Especial de Polícia Interestadual. Agora a gente fala do estudante de enfermagem Leonardo Araújo Meira, que foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Ele está detido desde maio de 2025, quando foi flagrado transportando 30 tabletes de cocaína no porta-malas do carro em Teresina. A decisão judicial foi publicada na terça-feira. De acordo com a Justiça, a pena aplicada levou em consideração a confissão do réu, que admitiu ter feito o transporte da droga. A cocaína saiu de Imperatriz, no Maranhão, e seria comercializada na capital piauiense para quitar uma dívida de R$ 4.000 com traficantes, segundo o relato do próprio estudante. Segundo Leonardo, o envolvimento com o tráfico começou há cerca de 4 meses antes da prisão. Nas viagens anteriores, a entrega da droga ocorreu em Timon, no Maranhão. No dia em que foi preso, ele transportava a carga de Imperatriz e foi abordado no posto fiscal da Tabuleta, na zona sul de Teresina.
Os tabletes de cocaína foram encontrados no bagageiro do veículo e estavam embalados com a imagem de um ministro boliviano. Conforme informou o delegado Charles Pessoa, do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o ministro não tem qualquer ligação com o caso. A droga apreendida foi avaliada em R$3,5 milhões pelo Draco e parte da carga teria como destino o litoral do Piauí. E a seguir aqui no Nordeste News, sargento da reserva suspeito de aliciar sexualmente crianças e adolescentes em troca de auxílios na Bahia volta a ser preso. Homem fica preso por engano no lugar do irmão por 9 dias em São Luís. E ainda nesta edição, policiais envolvidos em morte de servidor na Câmara Municipal de Almino Afonso, no Rio Grande do Norte, são afastados. E mergulhadores iniciam uma varredura em lago durante as buscas por crianças desaparecidas em Bacabal. O Nordeste News volta em instantes. Cine Show Potiguar. Encerrando a temporada do Cine Show Potiguar, neste sábado vamos exibir o documentário As Dançadeiras de São Gonçalo, um filme que celebra a força e a riqueza cultural das mulheres da comunidade quilombola Pega, em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Por meio da dança de São Gonçalo, tradição centenária transmitida de geração em geração, a obra revela um universo de memórias, fé e identidade profundamente entrelaçados, destacando a manifestação cultural como um poderoso símbolo de resistência, preservação e continuidade de um legado ancestral. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Jorge Andrade, diretor do filme. É neste sábado, às 16 horas. Estamos de volta com o Nordeste News, trazendo as principais notícias da região Nordeste do Brasil para você que nos acompanha. Nós vamos falar agora de um sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia que atuava como professor e que foi preso em junho de 2025. Ele voltou a ser custodiado nesta terça-feira em Salvador, após uma operação do Ministério Público da Bahia. Ele é investigado por aliciar crianças e adolescentes em troca de auxílios assistenciais. De acordo com o Ministério Público da Bahia, a prisão de Nivaldo Guedes ocorreu após a Justiça acolher um pedido liminar feito pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública do órgão. Ele estava solto por causa de uma determinação judicial. O suspeito era servidor municipal e trabalhava como professor e tutor em escolas de Teodoro Sampaio. Segundo a polícia, ele se valia da condição de professor e policial para aliciar crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos em vulnerabilidade social. As intenções sexuais eram feitas mediante a oferta de auxílios assistenciais. Além da prisão, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão contra o sargento e contra um segundo investigado, que é suspeito de auxiliar Nivaldo a ocultar provas dos crimes. Foram apreendidos celular e outros eletrônicos. Vamos falar agora de Francinaldo Protássio Souza, que foi preso no dia 5 de janeiro por um crime de roubo e que, na verdade, havia sido cometido por seu irmão Luiz Pedro Baldez. Ele permaneceu detido por 9 dias e só foi liberado após a Justiça apurar o caso e determinar a revisão dos documentos. De acordo com informações do Judiciário, o nome de Francinaldo constava de forma equivocada no sistema judicial. Durante a audiência realizada no Fórum Desembargador Sarney Costa, Luiz Pedro Baldez confessou que utilizou indevidamente a identidade do irmão em uma das prisões ocorridas em 2014, quando praticou o crime. Na decisão, a primeira vara de execuções penais de São Luís determinou a exclusão do nome de Francinaldo do sistema de justiça, bem como a correção de seus antecedentes criminais, a fim de evitar novos equívocos. Francinaldo Protássio trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma loja de veículos. O seu empregador, que o conhece e trabalha com ele há cerca de 20 anos, afirmou ter estranhado a situação e ressaltou que Francinaldo sempre demonstrou ser uma pessoa íntegra e confiável.
Vamos falar agora de 3 policiais civis do Rio Grande do Norte que foram afastados após a morte de Douglas Rebouças da Silva Cavalcante, de 20 anos, que morreu durante uma operação no Alto Oeste Potiguar. O jovem foi baleado nas costas enquanto pilotava uma motocicleta e um primo de 15 anos que estava na garupa sofreu ferimentos leves. O caso aconteceu na madrugada de sábado, dia 10, no trevo de acesso às cidades de Almino Afonso, Frutuoso Gomes e Lucrécia. A Polícia Civil informou que realizava um bloqueio como parte de uma investigação de homicídio e que os policiais teriam sido alvo de disparos vindos da moto conduzida por Douglas. A família, porém, nega que ele ou o primo estivessem armados. Douglas trabalhava como assistente legislativo na Câmara Municipal de Almino Afonso e morava com a mãe e 2 irmãs. Após o sepultamento, moradores da região realizaram um protesto em frente à delegacia, cobrando esclarecimentos sobre o caso. A Câmara Municipal lamentou a morte do servidor e afirmou confiar na apuração da Justiça. A Delegacia Geral da Polícia Civil determinou o afastamento preventivo dos 3 policiais e recolhimento das armas usadas na operação, enquanto o caso é investigado pela Corregedoria Geral. O objetivo é garantir imparcialidade e transparência nas investigações, evitando qualquer influência dos envolvidos na apuração dos fatos. E 4 mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão iniciaram no final da manhã desta quarta-feira uma operação de busca no Lago Limpo em busca dos irmãos Ágata Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4 anos, que estão desaparecidos há 11 dias em Bacabal, no interior do Maranhão. A ação marca uma nova fase das buscas, após não terem sido encontradas pistas sobre o paradeiro das crianças na mata, que é cercada pelo rio Mearim e por outros lagos. Segundo informações do menino Anderson Cauã, que estava junto com Ágata e Alan, mas foi localizado no dia 7 de janeiro, as crianças teriam passado pelo Lago Limpo enquanto estavam perdidas. Ele contou que deixou os primos próximos ao lago antes de sair. Em busca de ajuda. O lago possui cerca de 300 metros quadrados e profundidade aproximada de 1,2 metros. A expectativa é que em até 3 dias os mergulhadores consigam mapear toda a área. O coronel Hélio informou ainda que, além da varredura no Lago Limpo, várias equipes continuam realizando buscas na região, percorrendo a mata e os demais lagos próximos. E no próximo bloco, o adolescente fica em estado grave após ter cabelo sugado por ralo de piscina em João Pessoa. O aeroporto de Fortaleza foi notificado pelo PROCON por remoção de cadeiras para passageiros e visitantes. E mais, inundação dentro de cruzeiro em alto mar invade cabines de navio e assusta passageiros. E mais de 43 mil raios caíram no Rio Grande do Norte durante o ano de 2025. O Nordeste News volta já, não saia daí. Cine Show Potiguar. Encerrando a temporada do Cine Show Potiguar, neste sábado vamos exibir o documentário As Dançadeiras de São Gonçalo, um filme que celebra a força e a riqueza cultural das mulheres da comunidade quilombola Pega, em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Por meio da dança de São Gonçalo, tradição centenária transmitida de geração em geração, a obra revela um universo de memórias, fé e identidade profundamente entrelaçados, destacando a manifestação cultural como um poderoso símbolo de resistência, preservação e continuidade de um legado ancestral. E ainda teremos uma entrevista exclusiva com Jorge Andrade, diretor do filme. É neste sábado, às 16 horas. Nordeste News está de volta. Muito obrigada pela sua companhia durante esta noite de quarta-feira e vamos continuar acompanhando as principais notícias aqui da região Nordeste. Olha só, uma adolescente de 13 anos
segue internada em estado grave, após ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina em João Pessoa. Segundo informações, a jovem mergulhava na piscina quando o cabelo ficou preso no ralo de sucção, provocando o afogamento. A adolescente foi resgatada e encaminhada ao Hospital de Trauma de João Pessoa, onde permanece internada na unidade de terapia intensiva. Nesta quarta-feira, o tenente Coelho, do Corpo de Bombeiros da Paraíba, alertou para a importância de desligar os sistemas de sucção das piscinas durante o uso. O tenente também destacou a importância do uso de ralos anti-sucção ou anti-aprisionamento. De acordo com ele, apesar de serem mais caros que os modelos tradicionais, esses dispositivos reduzem significativamente o risco de prender cabelos, especialmente de pessoas com fios longos. E o Aeroporto Internacional de Fortaleza foi notificado nesta quarta-feira pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, o PROCON, para explicar sobre a retirada de bancos e cadeiras usados no descanso dos usuários. A situação foi denunciada em dezembro de 2025 pelo arquiteto Lucas Rosolini, que publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a ausência de locais disponíveis para a população sentar no saguão e em outras partes do equipamento. A Fraport Brasil S.A., empresa que administra o aeroporto, terá 5 dias para responder aos questionamentos do órgão. Na época da denúncia, a concessionária disse em nota que a remoção das cadeiras tinha o intuito de dar mais fluidez no fluxo durante os horários de pico e de movimentação de passageiros. A redução significativa de assentos em área de grande circulação e espera, ainda que justificada por questões operacionais, pode caracterizar a prestação inadequada do serviço, sobretudo quando afeta consumidores em situações de maior vulnerabilidade. Agora nós vamos falar sobre uma família de Pernambuco que relatou ter vivido momentos de pânico após a cabine onde estava ser invadida por água durante uma viagem de um cruzeiro em alto mar. O alagamento atingiu o 10º andar da embarcação, enquanto o navio seguia entre os portos de Búzios, no Rio de Janeiro, e Salvador, na Bahia. O incidente ocorreu na manhã da última segunda-feira em um navio da companhia MSC Cruzeiros. Imagens registradas por passageiros mostram corredores completamente alagados. Segundo relatos, cerca de 40 cabines foram afetadas pelo vazamento, atingindo crianças, adultos e idosos. Ainda de acordo com passageiros, a tripulação informou que o problema teria sido causado pelo rompimento de um cano de água pressurizada. Durante a ocorrência, os hóspedes das cabines atingidas foram retirados e levados para um bar localizado no 8º andar, enquanto a equipe trabalhava para retirar a água e secar os quartos. Passageiros afirmam que a MSC orientou os afetados a entrarem em contato por e-mail com a sede da empresa em São Paulo e ofereceu uma compensação no valor de $150. O cruzeiro teve início no dia 7 de janeiro, partindo de Maceió, com escalas em Santos, Búzios e Salvador. O retorno à capital alagoana está previsto para esta quarta-feira. E olha só, mais de 43 mil raios atingiram o Rio Grande do Norte ao longo do ano de 2025. O levantamento é da Neoenergia Cosern, com dados da plataforma Clima Tempo, e aponta que as regiões Oeste e Seridó lideram os registros do fenômeno no estado. De acordo com o estudo, Mossoró aparece no topo do ranking com 3.120 descargas elétricas. Ainda no Oeste Potiguar, Upanema registrou 3.091 ocorrências. Já Santana do Matos, na região central, ocupa a 3ª posição, com mais de 2.000 raios contabilizados ao longo do ano. Segundo a Neoenergia Cosern, a redução no número de chuvas em 2025, em comparação ao ano anterior, pode explicar a diminuição de ocorrências. A distribuidora afirma que vem reforçando a estrutura de proteção da rede elétrica e orienta a população a buscar abrigo e evitar áreas abertas, objetos metálicos e o uso de equipamentos elétricos durante tempestades com raios. A empresa destaca ainda que, entre 2023 e 2025, ampliou em mais de 60%
a instalação de para-raios em todo o Rio Grande do Norte, como forma de garantir mais segurança à população e maior qualidade na distribuição de energia, especialmente durante períodos de instabilidade climática. E o Nordeste News desta quarta-feira vai ficando por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã, quinta-feira, a partir das 6 horas da noite. Até lá!